Amém, que assim Bom, seja. o tema de hoje nós vamos relacionar mais a depressão com a solidão, né? E hoje nós vamos falar sobre a importância de estar em união. A união ela é tão séria que ela beneficia até nisso também. E aí eu passo para o meu amigo Tiago mandar ver aí nessa palavra inicial. Amém, pastor. Bom, a gente conversou, né? Eu, pastor Vinícius, a gente conversou para dar um tema a mais a essa live, falando sobre o poder da união para vencer a depressão, né? Já que o depressivo, ele se isola. Uma das características é o isolamento, é buscar estar isolado e longe de tudo e de todos. Porém, pastor, e vocês que estão nos ouvindo agora, ontem eu estava pedindo a Deus, né, uma palavra para ajudar o povo, e Deus ele mudou ele mudou a trajetória do que seria falado. Então eu vou começar e eu creio que vocês vão entender lá ao decorrer dessa live, porque Deus ele ministrou para falar sobre alegria. E eu não sei porquê, mas Deus ministrou para falar sobre alegria. E o texto que eu vou usar para falar sobre a alegria, e também envolve a unidade, porque a palavra em Salmo 133 diz, né? Que quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Quão bom, alegria, essa união traz alegria. Então, vou usar aqui o Isaías capítulo 61, Isaías 61, e a partir do versículo 1 até o versículo 3, que está escrito assim, ó. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de planto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Então, ontem, Deus ele me fez ater aqui para essa palavra. E olha que eu já estava com tudo preparado para falar sobre união e tudo, mas Deus ele me trouxe aqui. E de fato, pastor, como o senhor bem orou, nós estamos aqui fazendo essa live para ajudar, né? Procurar ajudar o máximo de pessoas usando essa ferramenta que é o Facebook, para que as pessoas sintam um pouco mais de conforto e que possam sair dessa situação depressiva. E de fato, o Espírito do Senhor está sobre nós, para, ao invés de tristeza, dar uma veste de louvor. Ao invés de um espírito oprimido, dá para essa pessoa uma coroa de alegria. E de fato, quando eu leio isso, eu me alegro muito, porque o próprio Senhor Jesus, ele veio, ele disse que a profecia se cumpriu, essa profecia se cumpriu nele, quando ele veio. E ele é o único que pode nos tirar de todo o fundo do poço de tristeza, de depressão, de fracasso, de frustração, e nos vestir com vestes de louvor. E daqui a pouco eu vou contar a história que o Senhor me deu aqui, mas só para introduzir, para você já pegar a palavra de Deus e abrir Isaías 61, do versículo 1 até o versículo 3. Daqui a pouco eu vou contar aqui o que o Senhor ministrou comigo sobre essa palavra, que eu creio que vai falar com cada um de vocês aqui em nome de Jesus. Ao Então passo para vamos o meu lá, amigo. tá? Como eu falei na live passada, depressão é problema com o passado não tratado. E Deus ele me deu uma palavra para a igreja semana passada sobre memórias corrompidas. Eu falei um pouquinho sobre isso na live passada, sobre a importância de você ressignificar a sua memória, né? Ver o lado bom de tudo que você passou.
porque foi o que foi ministrado pelo meu amigo aqui agora. É com alegria, porque quando você consegue tirar coisas boas de tudo de ruim que você passou, você se alegra. E aí você consegue sair dessa situação. Tem uma passagem lá em Isaías, eu não lembro agora de cabeça, mas lá está escrito assim: com alegria vocês sairão do cativeiro. Olha que interessante. Mostrando o quê? Tem que ter alegria. Mas, pastor, eu estou em cativeiro, como ter alegria? Vê o lado bom. Porque o profeta disse o quê? Vocês com alegria sairão do cativeiro. Olha só, uma pessoa em sã consciência normal no cativeiro não tem como se alegrar. Mas foi através da alegria que ele saiu do cativeiro. E como que é possível ter uma alegria em cativeiro? É você sempre ver o lado bom daquilo que você está sofrendo. E aí, se você conseguir não se martirizar pelo que você está passando e sofrendo, e conseguir tirar coisas boas desse teu cativeiro, você vai sair dele. Então, repito, é com alegria que você sairá do teu cativeiro. Tem uma palavra lá muito interessante em Levítico, que Deus fala assim, ó, vocês vão sacrificar para mim no meu altar, e essa oferta será em memória ao Senhor. Isso aqui é muito interessante. Pegando o princípio dessa passagem e trazendo para o quesito de depressão, o que você hoje tem que fazer com as suas memórias corrompidas, com os seus traumas do passado? Você tem que sacrificar no altar do Senhor agora. Sacrifique as tuas memórias corrompidas no altar do Senhor. Veja o lado bom de tudo que você sofreu lá atrás, tire alguma coisa boa e com alegria você sairá desse cativeiro. É o que está faltando na vida de muita gente, a alegria, né? A alegria de viver, a alegria de trabalhar, a alegria dentro do casamento, a alegria até de ir para a igreja. As pessoas estão cada vez mais enfadadas, essa é a verdade. E isso acaba gerando uma depressão, né? Um declínio de emoções, onde as pessoas a cada vez mais procuram se afastar de tudo e de todos e não sentem mais prazer em nada. Antes, uma pessoa que tinha prazer e alegria de ir a uma reunião de domingo, ou ir a uma reunião de quarta-feira, de sexta, ou qual for o dia que essa pessoa ia no meio da semana, hoje talvez ela já não sente. E a falta de alegria, justamente, é aquilo que vai dar lugar para a tristeza da alma, que é a depressão que a gente conhece. E aí, eu vou contar, basicamente, eu tenho aqui uma Bíblia do Homem, e é muito boa. Essa Bíblia tem me ajudado muito, porque a cada dia ela tem uma palavra e um entendimento sobre aquilo que a gente lê. Muito boa mesmo. E quem puder, eu aconselho a comprar Bíblia do Homem, muito boa. E ontem, que foi dia 22 de julho, eu abri ela para me meditar um pouco, e aí foi quando Deus ele trouxe, que eu pedi, meu Deus, amanhã vai ser a live, o que o Senhor quer que fala para as pessoas que vai estar nos assistindo? E aí Deus deu essa palavra de Isaías 61. Mas o interessante é que o tema dela é o seguinte, ó, presta atenção, minha esposa e a depressão. E aí quando eu vi isso, falei, caramba, minha esposa e a depressão. Aí eu vou ler aqui, isso é um testemunho verídico, tá? Não é algo inventado, não. Isso aconteceu de verdade. Aí, tá escrito aqui o seguinte, ó, minha esposa, Alison, estava enfrentando uma grande luta contra a depressão. Comecei a orar para que ela fosse feliz, para que compreendesse seu valor diante de Deus, em relação ao reino e para que a sua noção de autoestima fosse desenvolvida a partir de seu relacionamento com Cristo. Orei para que ela se tornasse a rainha de nosso lar e que Deus fosse glorificado em nosso casamento. Enquanto lia Isaías, senti que deveria orar por ela. Pedi a Deus que o abençoasse com uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de planto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Conforme eu orava, a minha esposa começou a se sentir pior. Perdão, caiu aqui. Vou continuar. Enquanto eu orava,
a minha esposa começou a se sentir pior. Contudo, enquanto a situação dela se tornava mais grave e a situação dela se tornava mais grave, as respostas começaram a emergir. Então preste atenção agora para você entender, ó. Isso aqui é um testemunho que aconteceu com um homem lá nos Estados Unidos. A esposa dele estava travando uma guerra contra a depressão e ele já assim, já sem saber o que fazer, ele vai começar a orar. E enquanto ele lia o livro do profeta Isaías, ele liu justamente aqui o capítulo 61. E foi onde o Espírito de Deus começou a ministrar com ele. Ore nesse propósito. E ele leu isso, ele começou a orar, falou: meu Deus, ao invés de cinzas, dá para ela uma veste de louvor. E ao invés de tristeza e planto, dá para ela um espírito alegre. Ele começou a orar nesse propósito, pastor. Porém, quanto mais ele orava, mais ela piorava. E aí eu vou pegar uma palavra que o senhor usou na live passada. Que a depressão não é fácil de vencer. Não é. Não é fácil de travar uma luta contra a depressão. É difícil. Aí o senhor usou o exemplo de Jesus no Getsemane. Ele também passou por isso. Quanto mais ele orava, mais a pressão aumentava sobre ele, a ponto dele suar gotas de sangue e orar de joelhos, que é a primeira vez na Bíblia, no Evangelho, que mostra Jesus orando de joelhos. Então, para tu ver que a pressão era muito grande sobre ele, né? Então, quanto mais ele orava, mais aquela pressão orava. E ele percebeu que quanto mais ele orava pela sua esposa, mais ela ia piorando. E ele continuou ali na oração: meu Deus, cobre ela com vestes de louvor, em vez de cinza. Dê a ela alegria, ao invés de espírito oprimido. Ele entrou nessa luta com ela. Enquanto ela talvez vivia isolada da igreja, da sociedade, até dele próprio, ele começou a entrar numa guerra por ela. Ele começou a orar e a pedir para que essa profecia de Isaías repousasse sobre ela também. E isso eu achei muito interessante, que o poder da oração pode romper cativeiros, como o Senhor falou, romper cativeiros para tirar uma pessoa, um ser humano, de um estado degradável de depressão. A oração tem esse poder, nós não temos. Os psiquiatras, né, os psicólogos aí travam uma verdadeira guerra, e existem até psicólogos e psiquiatras que ficaram doentes depois de não saber o que fazer para ajudar os seus pacientes. Mas esse testemunho aqui, ele vai Nem continuar. remédio, né, pastor? Adianta, né? E nem remédios, né? É só um paliativo só. É só um paliativo, e a ciência está aí quebrando a cabeça para tentar descobrir. E para mim passar para o pastor Vinícius, ele vai dizer assim, ó, continuando aqui, ó: contudo, enquanto a situação dela se tornava mais grave, as respostas começaram a emergir. Junto com a sua depressão, Alison sentiu uma forte dor. O médico descobriu a existência de problemas considerável, de problemas físico. A partir dali, ela teve de ser submetida a 3 cirurgias delicadas. Uma parte considerável de sua depressão havia sido produzida de modo bioquímico, em função de seus problemas de saúde. Hoje em dia, ela é uma pessoa normal, com altos e baixos como todo mundo, mas a sua qualidade de vida é muito melhor. Deus ouviu e respondeu a minha oração. Então, para mim passar, presta atenção o que aconteceu com esse rapaz. Ele começou a orar para Deus tirar cinza e dar louvor para sua esposa. O que aconteceu? Ela piorou, porque ao invés ela agora não está vivendo só uma crise depressiva, mas começou a surgir problemas físicos no corpo dela. E aí ela teve que ser submetida a 3 delicadas cirurgias. Porém, foi descoberto que a causa da sua depressão, uma boa parte dela era por bioquímica. Então, através daquela cirurgia, ela teve uma grande redução ali, né, daquele processo depressivo, e hoje vive uma vida bem melhor. Ou seja, enquanto ele orava, a coisa piorava. Mas foi através disso, como o pastor Vinícius falou, do cativeiro. Veja o lado bom, talvez, do que você está vivendo, do que você está passando. Ela se entrou num quadro problemático, ainda pior, com um problema de saúde, mas foi ali que a solução
para os médicos e para a ciência apareceu, porque descobriram que a causa da sua depressão também se fazia por um problema bioquímico, né? Ou seja, no próprio corpo. E aí ele vai entender que Deus ouviu a oração dele, mostrando as enfermidades, para que ela fosse submetida àquela cirurgia, e hoje ela já é livre da depressão. Aí eu lembro daquela passagem de Romanos 8, se eu não estou enganado, que diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu achei muito interessante isso. Ele vai terminar dizendo, né? Deus ouviu e respondeu a minha oração. O nome desse livro é Tornando-se um Homem de Oração. Então, uma das armas mais poderosas para você começar a se sentir alegre de novo, você que está enfrentando esse problema, é a oração. Eu passo para o pastor Vinícius. E uma coisa que me veio à mente aqui agora, eu não estava, eu não escrevi isso nem nada, é que infelizmente o depressivo ele não se ama. Infelizmente. Porque ele se cobra demais, ele se martiriza demais, ele se afunda demais, ele vive em função do que os outros pensam, ele não tem liberdade, ele vai se matando por dentro. Isso é um sinal de que essa pessoa não tem amor próprio. Porque quando a gente tem amor próprio, a gente não se cobra em excesso. E, por favor, não se cobre em excesso. Muitos aí do que estão nos assistindo se cobram demais. Se chamam de nomes até esdrúxulos, que eu não vou nem falar aqui. Aí como que você vai melhorar, se nem você se ama? O princípio maior para se vencer a depressão é no coração, é no amor. Então comece a se amar do jeito que Deus te fez, o seu rosto, seu corpo, se ame do jeito que você é, né? De Jesus ele vai resumir todos os mandamentos em 3. Ame a Deus, ame a si próprio e o próximo. Então, você que me ouve e está em depressão, você não está se amando, não. Até porque você tem que começar a amar a Deus sobre todas as coisas, porque Deus ele é a raiz de todo amor. Então, quando eu consigo amar a Deus, eu consigo me amar, porque Ele é a fonte do amor. Se eu não amo a Ele, eu não tenho como me amar. E se eu não me amo, como que eu vou amar alguém? Se você está em depressão, você está provando para você mesmo que você não se ama. E naturalmente, se você não se ama, você não ama ninguém. E se você não se ama e não ama ninguém, você vai se excluir. Você vai ficar sozinho. Você vai achar que ninguém está nem aí para a tua vida, que ninguém te ama, que ninguém te quer, que ninguém te procura, sendo que, na verdade, muitos te amam. O problema é que você não se ama. O problema é o teu olho. Jesus disse que se teu olho for bom, teu corpo será luz. É por isso também que você está em depressão, porque o teu olho é mau, você só vê o lado ruim, você só vê o lado errado das pessoas. E você se magoa, se machuca, porque só vê o lado ruim das coisas. Só vê o lado ruim do coronavírus. Só vê o lado ruim dessa pandemia. É por isso que está em depressão. E desculpe eu falar de uma forma clara, mas talvez assim você acorde. Assim como eu já acordei um dia. Então, comece a amar a Deus, que naturalmente você vai conseguir se amar. E você se amando, você vai se abrir para que pessoas se aproximem de você. E me desculpa, não venha dizer que ninguém te procura, que ninguém te ama, que ninguém te quer, não. Não é possível que pelo menos um ser humano nessa terra não te ame. Até mãe de bandido ama bandido. Então não é possível que não vá te amar também. Então guarde esse princípio. Ame a Deus. Pastor, como que eu amo a Deus? Dá uma lida lá em Mateus 5. Já tá bom lá. Lê Mateus 5, começa a amar a Deus. Depois, você vai conseguir se amar. Poxa, se você não se aceita, tu vai aceitar alguém.
Em Romanos capítulo 1 ou capítulo 3, eu não lembro agora, mas lá está escrito que as pessoas, eu esqueci a expressão que Paulo usa, eles não têm afeição natural. O que que isso quer dizer? Pessoas sem afeição natural, pessoas que se olham no espelho e não se amam. Aí é por isso que fazem plásticas, mudam o corpo, para numa tentativa de ficarem felizes, mas só isso não vai adiantar. Então, ame a Deus, mude o seu coração, ame a si próprio, e aí você vai poder se abrir para ter amizades, para amigos poderem estar do teu lado, te ajudando, igual Cristo no Getsemane. Cristo no Getsemane, ele se abriu com os amigos dele. O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso falou que estava angustiado e triste até a morte. É mole? E nós temos vergonha de falar das nossas fraquezas. Eu vou te falar, não tenho problema nenhum em se a depressão me acometer de falar, eu estou deprimido. Você também deveria ter essa coragem. Bota para fora. Bota para fora. Isso vai começar a fazer muito bem. Começa a botar para fora aí nos comentários o que você está passando. Isso é um exercício de liberação de sofrimento. Bota para fora. Coloca aí as suas dúvidas acerca da depressão para que nós possamos te ajudar. Nós estamos aqui como os discípulos. A gente não pode fazer muito, mas pelo menos o conselho a gente pode dar para você tomar a sua atitude de continuar subindo o Getsemane e orar e buscar o Pai e descer do Getsemane forte, preparado para enfrentar as suas dificuldades. É verdade, pastor. As pessoas que não sentem alegria justamente são as pessoas que não se amam, né? Porque quando a pessoa ela tem amor próprio, se ama, ela consegue tirar alegria, embora que... Quer ver um exemplo disso? Salmo 126, né? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, e os nossos lábios se encheram de riso. Mas em que contexto eles se encheram de alegria? Eles estavam voltando do cativeiro, e quando se depararam com a Jerusalém, os campos estavam todos revirados. Eles sabiam que teriam que replantar, que começar do zero, tudo de novo. E com lágrima nos olhos, aquele remanescente do povo de Israel tinha esse entendimento que eles teriam que começar tudo de novo. E todo recomeço não é fácil, a gente sabe disso. Todo recomeço não é fácil. Mas eles se alegraram porque estavam tendo mais uma oportunidade de semear. E aí eles vão dizer, né? Aqueles que com lágrimas semeiam, colherão com alegria. E de fato, lá em Provérbios 4:23, Salomão vai dizer sobre tudo que se deve guardar. Guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, se você não consegue guardar o amor, e o que está acontecendo isso é justamente essas coisas hoje. As pessoas estão deixando o coração aberto para muita coisa, aí entra a decepção, entra a mágoa, a raiz de amargura, e as pessoas acabam ficando oprimidas e deprimidas por causa de coisas que acontecem ao redor dela, ou traumas do passado, como o senhor bem colocou. Mas precisamos guardar o coração, porque dele procede as fontes da vida. Lá em Provérbios 12, Provérbio 12, 25, está escrito o seguinte, ó, Provérbios capítulo 12, eu vou ler aqui para você, versículo de número 25. Está escrito o seguinte, ó, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Então veja, que o coração ansioso faz a alma do homem ficar deprimida, né? A ansiedade por qualquer coisa que seja da vida, e aí a gente pode falar de Mateus 6, Jesus falou para a gente não andar ansiosos por nada, porque Jesus sabe que a ansiedade oprime o espírito do homem. Eu passei por algo essa semana que diz respeito. Não, eu não. Eu passei porque eu testemunhei, mas não foi exatamente na minha carne.
Foi uma pessoa que foi, por exemplo, comprar alguma coisa e pensou que estava tudo certo, quando chegou lá não estava. E aí não deu certo. Ela criou uma expectativa de dar certo, e aí no dia seguinte falou: Poxa, pastor, me senti frustrado porque eu não consegui comprar aquilo que eu queria. Pensei que ia dar tudo certo e não deu. Eu fiquei triste. E aí eu falei: Poxa, tá vendo como é que é? As expectativas, a ansiedade da vida leva o homem a ter um espírito oprimido. Mas, ele vai dizer, mas uma palavra bondosa o anima. E hoje estamos aqui para dar essa palavra para você, para dizer: alegra o teu coração. Talvez você esteja decepcionado por muitas coisas que não aconteceram ainda, mas veja o lado bom disso, como foi falado. Alegra o teu coração. E eu tenho certeza que uma palavra bondosa nos anima novamente. Deus fez isso com Elias, por exemplo. Sai para fora, Elias. E animou Elias a continuar a caminhada. Quer ver outro exemplo disso? É Ana. Ana estava, cara, arrasada, deprimida, em estado de depressão profunda. Não comia, não se alimentava, só vivia chorando. E Eli, o marido dela falava, o Eucana falava para ela: Ana, pelo amor de Deus, Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos para você. Saia, para com isso. E nada adiantava. Até que um dia ela foi orar no templo e o sacerdote ali falou para ela: vai, e que o Deus de Israel te conceda o pedido do seu coração. Aquela palavra do sacerdote Eli, cara, motivou Ana. Ana se levantou diferente, diz a palavra, que depois daquilo ela se levantou e o seu semblante já não era o mesmo. E ela passou a comer, ela se alegrou, ela foi e naquela mesma noite ela coabitou com seu marido Eucana e Deus se lembrou de Ana. E depois você sabe que ela vai cantar, ela vai ter um cântico, né? O cântico de Ana, que ela vai se alegrar depois que nasce ali o menino Samuel. Então veja, uma palavra bondosa dá ânimo, traz ânimo para o nosso coração. Então esqueça das palavras que te derrubaram. Se você está se sentindo deprimido porque te pisaram, te amassaram com palavras, te julgaram, te ofenderam, te magoaram, esqueça dessas palavras. Atente para essas palavras que você está ouvindo agora, hoje. Palavras para te animar, te tirar de um estado depressivo e deprimido para um estado de ânimo, de alegria, um estado de louvor, que você possa louvar, que você possa conversar. Uma menina na live passada botou nos comentários: eu ouvi que louvar em voz alta faz bem. E é verdade, isso é um fato. Adore de voz alta, ore em voz alta, ore. Ore em voz alta, fale com Deus em voz alta, não fica apenas sussurrando. Ore em voz alta, isso vai te fazer bem, você vai colocar para fora, você vai desgastar, você vai tirar aquilo, na verdade, que está te desgastando. Porque uma palavra bondosa, ela dá ânimo. Aí em Uma, Provérbios 15, pode falar, pastor. uma coisa que eu lembrei aqui, eu falei de o pessoal se abrir, né? Mas também tem um outro lado. A gente não se abre com medo do que o outro vai falar. E talvez você que está assistindo, você possa dizer: não, pastor, eu vou ajudar, eu vou tratar bem. Mas sabe qual é a verdade? A maioria de vocês vão julgar. Se eu falar, aqui tem ovelhas minhas, já foram ovelhas minhas, aqui também, né, pastor, tem ovelhas do senhor aqui também. Imagina, pastor, agora a gente declarando que está em depressão. Imagina, a gente aqui abrindo o jogo e falar: ó, nós estamos em depressão. Sabe de uma coisa? A membresia vai parar de ir para a igreja. Pode ter certeza disso. As nossas ovelhas não vão aceitar que o pastor esteja em depressão. E aí, no ano passado, um monte de pastor se suicidou, porque não podiam se abrir. Imagina esses caras se abrindo com a congregação. Eles iam ser apedrejados pelo povo. Iam dizer: não, você não pode estar em depressão. E as 22 pessoas que estão nos assistindo agora,
Comenta aí qual seria a sua reação, sendo nossas ovelhas, de que nós estamos em depressão e pastoreando vocês. Seja sincero. Você ia tomar um choque, não ia? Comenta aí, por favor. É por isso também que muito depressivo não se abre. Porque a gente já vai falar que está com demônio. Pastor, então, falar que está em depressão, nós vão denunciar ele lá na sede para ele ser expulso, para ele ser tirado. E aqui também, talvez um dia essa live alcance algum pastor que está nos assistindo. Tem muita ovelha que está fazendo o pastor entrar em depressão. Não é só pastor que mata ovelha não, tá? É ovelha também que mata pastor também. Então comenta aí, qual seria a sua reação se você soubesse que nós aqui estamos em depressão? Seja sincero, comenta aí. Até agora ninguém comentou. Ninguém para comentar? Realmente as pessoas iriam tomar um grande choque, né, pastor? Porque talvez não ia falar, se o pastor está com depressão, ele não é apto para estar apacentando, né, a minha vida. E, de fato, por isso que, como o senhor disse, né, Janete Kondak comentou aí, ó. É verdade, nós temos que ser como Paulo que dizia: aprendi como a ter fatura, como a padecer necessidade. Temos que glorificar no vale para depois glorificar no monte. É assim, muitas vezes as pessoas não conseguem reagir no vale. A Laodiceia botou: eu ia me assustar, porém não ia abandonar e nem sair da congregação. A Regina, minha mãe, botou: o apoio é fundamental. Comenta aí, gente. Qual seria a sua reação se soubesse que o seu pastor está em depressão? A Dulcimere Rocha comentou: se acontecer isso com o meu pastor, eu iria orar por ele, né? Ia continuar na igreja? Realmente as pessoas é como um buraco no meio do peito, verdade. Lucinha Nascimento. Muitos julgam, mas a nossa função é ajudar. De fato. Mas aqui em Provérbios 15, versículo 13, por exemplo, olha o que Salomão ele vai dizer, ó. Versículo 13: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Então, você se olhar no espelho a partir de hoje, recupere a sua autoestima. Se você anda tão triste, e Lucinha Nascimento, eu acredito que não há buraco que o nosso Deus e o Senhor Jesus não possa nos resgatar. E só quem viveu uma vida no fundo do poço sabe bem disso. Então, o coração alegre, ele formoseia o rosto, como Salomão está dizendo, né? Mas a alma abatida faz adoecer, faz entristecer, como está escrito aqui, ó, o coração transparece, a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito, a angústia, né, pastor? Que a gente está falando aqui, tem muito pastor angustiado e muitos líderes aí em estado de depressão por carregar essa angústia, às vezes por causa de problemas ministeriais, às vezes por causa de ovelhas, né? Como o senhor disse. E aí as pessoas têm que ter essa consciência também, né? Como as pessoas estão comentando aí. A Lucinha, né, como o senhor falou aqui, ela botou que depressão é como um buraco no meio do peito. Lucinha, depressão é um trauma do passado. Você tem que tratar algum trauma do seu passado que você tem, ou algo recente que você ainda não tratou, ver o lado bom daquilo ruim que fizeram com você, ou que você passou, entender que você é amada pelo Pai, ainda que ninguém te ame aqui na Terra, entenda que você é amada do Pai Celestial, e esse buraco vai sair do peito.
saia com alegria desse cativeiro, comece a se alegrar agora. A Dulcimere respondeu com certeza sim, a continuar na igreja. A Laodiceia botou porque os pastores têm uma carga muito grande sobre si. São muito cobrados e são vistos como super-herói, é isso aí. Eu ia orar por ele e ajudar ele. A Sônia Maia, minha tia, botou: eu achava um absurdo um homem de Deus se suicidar. Hoje vejo por um outro olhar. É isso aí, tia. Infelizmente, não dá para julgar. Não dá para julgar, meu amigo, se alguém se suicidou, vai pro inferno, né? Porque é difícil falar, só quem sabe é Deus. E quando você determina que alguém vai para o céu ou para o inferno, você está se fazendo juiz, como o Tiago falou. A melhor coisa é não falar nada. E já que a minha tia entrou aqui no quesito do suicídio, né, a depressão leva ao suicídio. Lembram de Judas? Judas se suicidou, né? E todo mundo mete o malho no cara. Arrebenta ele e só usa ele como exemplo errado. Mas não se esqueça, você que está me ouvindo aí, que ele se arrependeu, tá? Não se esqueça disso, ele se arrependeu. Só que ele tomou a atitude errada. Ele não foi até a Cristo. Ele foi até uma corda para se suicidar. Ele se arrependeu do que fez. Os evangelhos deixam isso bem claro. Só que ele tomou uma atitude errada. E quem somos nós para falar que alguém que se suicidou vai para o céu ou vai para o inferno? Você é juiz agora? Não sabia que a gente era juiz agora. Quem garante, meu amigo, que no último segundo ali a pessoa com a corda no pescoço não tenha se arrependido? A gente conhece o coração de alguém? Então, muito cuidado. A Janete botou aqui, assim como se fosse o contrário, eu creio que os nossos pastores seriam o primeiro a nos ajudar. É isso aí. É isso aí. Mas é difícil vir ajuda do outro lado, né, Janete? São poucos. Já iam julgar. O pastor tem que estar aberto a receber todo mundo. Mas as ovelhas ficariam estranhas com o pastor assim. A Nayara botou: eu iria ficar assustada, mas tentarei ajudar, não sairia da igreja, isso aí. A Lucinha botou: eu estou em tratamento médico e tive um problema de saúde grave. Estive em tratamento para ansiedade e depressão. Continue fazendo, Lucinha, um tratamento médico sem problema nenhum. Mas saiba, né, que é só para dar uma amenizada. O que tem que ser resolvido é no teu coração. Será que o pastor iria comentar com suas ovelhas ou ficaria com medo de ser julgado? A maioria fica com medo. Verdade. Eu também acho que pensaria duas vezes antes de falar para a congregação. Com certeza, né? Muitos pastores não suportam o cargo e tiraram a própria vida, é isso aí. Por não suportar a carga que estavam sobre os seus ombros. Às vezes só precisavam de compreensão de alguém que olhasse com outros olhos. Tem o comentário da Lucinha Nascimento que está dizendo: mas eu tinha momentos passageiros de depressão, pois as dores, as impossibilidades físicas me faziam lembrar que eu venci um problema de saúde. A Raquel Vitória botou: eu ficaria assustado, mas não sairia da igreja e também iria orar por ele. A Dulcimere Rocha botou: fiquei em depressão quando eu perdi meus filhos. Muitos me julgaram e várias vezes eu pedi a Deus que me levasse. Justamente, né? Traumas, como a gente falou, né? Traumas emocionais nos traz esse sentimento de morte. Elias, por exemplo, é um exemplo claro disso. Ele se comparou aos seus pais quando disse: eu não sou melhor que os meus pais, né? E é interessante, né, pastor Vinícius, que Elias era um profeta. E isso que o senhor colocou é interessante, porque os profetas
de fato, eles são um dos primeiros a se isolarem. Seja a pessoa que tem um cargo, seja a pessoa que trabalha na obra, ou a pessoa que é influente, ele é o primeiro a se isolar. Infelizmente, isso é uma verdade. E Elias é prova disso. Ele tinha um moço e ele falou o quê? Vai para ajudar, que eu vou para outro lugar. E ele mesmo se isolou e foi para o deserto. E preferiu ficar ali sozinho e pediu a morte, porque ele não aguentava mais aquela situação. Então ele é um espelho, não só ele, mas Jesus ele foi orar também sozinho, levou ali 3 com ele, mas os 3 não entenderam nada, e sozinho ele foi lutar contra aquilo, e como Judas também decidiu ir sozinho para a forca. Então, infelizmente, nós, como influentes, líderes, pastores, obreiros, nós somos os primeiros a dar o exemplo de isolamento, infelizmente. Porque na nossa cabeça, talvez a gente pense assim, não, eu fui o espelho para essa pessoa a vida toda. E agora eu vou demonstrar um momento de fraqueza, então basta que é melhor morrer. Então a gente meio que não aceita, como o Cláudio perguntou, né? Será que o pastor teria coragem de passar isso para suas ovelhas? Eu acredito que não. Eu tenho Ah, quase certeza que não. Que é muito difícil um pastor, um influente, um líder querer passar esse ponto de fraqueza para aqueles que o ouvem. o pessoal Mas falou aí, né, que está assustado, né? Ficaria assustado. Cristo, ele se abriu, né, meu amigo? Ele se abriu. isso. Tô com tristeza até a morte e aí. O Todo-Poderoso, né? A minha tia botou, né? Eu achava um absurdo o homem de Deus se suicidar. Mas tem um monte de casos de pessoas na Bíblia que se suicidaram, né? Então, não é para se assustar. A gente deve ver isso como uma oportunidade de ajudá-los, né? Não é para ter esse assusto, esse espanto todo. Não era para ter isso. Até Cristo se abriu, né? Até Jesus se abriu, né? Aí, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, quando Paulo vai falar sobre a igreja de Corinto, que estava dividida. Existiam ali 4 tipos de grupos dentro de uma igreja só. E um dos motivos que os líderes não se abrem é justamente por isso. Dentro de uma única igreja existia 4 grupos. Quem eram esses 4? Um grupo era aquele que dizia: não, eu só sou liderado por Paulo. O meu líder é Paulo. E aí o segundo grupo era aquele que dizia: não, o meu líder é Apolo, eu só aceito o que Apolo diz. E aí outro grupo era aquele que dizia: não, eu só sou liderado por Ceifas, né, que é Pedro. Não, é Pedro que andou com Jesus, ele que é o apóstolo maior, então eu só ouço o que Pedro fala. E o quarto grupo era aquele que não queria ser liderado por ninguém e dizia que só era liderado por Jesus. Então Paulo vai dizer: irmãos, pelo amor de Deus, irmãos, falem vocês uma só língua, ou seja, uma só coisa. Sejam unidos em tudo, na forma de falar, de pensar, de agir. Eu fiquei sabendo que entre vocês há muita divisão, e aí Paulo diz, né? Um diz que é de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefo e outro de Cristo. E um desses motivos que as pessoas não se abrem é justamente esse, que as pessoas não têm confiança. Ah, mas é porque eu tenho mais confiança em fulano do que em ciclano. E eu não me abro, eu não falo nada, prefiro me isolar, me dividir em grupos. Isso é muito sério. E aí, quando há divisão, há também uma certa facilidade de entrar tristeza, depressão, tudo isso. Mas aonde há unidade, há amor, há carinho, há compreensão, há paciência. A palavra diz, né, que nós devemos ser pacientes com aqueles que são fracos na fé. Devemos ter paciência. E nós Devemos temos picos de fraqueza ao longo da Temos nossa picos de caminhada. fraqueza. Chorar com os que choram, por exemplo, alegrar com os que se alegram. Tudo isso a Bíblia nos ensina, mas hoje as pessoas estão muito preocupadas em si mesmas, e aí a gente acaba descobrindo que o homem sozinho, que Deus não criou o ser humano para estar só. No Éden, Deus olhou para Adão e disse: não é bom que o homem viva só. O homem sozinho, solitário, ele entra em um abismo profundo, emocional e espiritual.
O homem sente falta de contato, seja contato físico, seja contato mental, seja contato de dialogar, de verbalizar com outras pessoas. O ser humano sente falta disso. E uma pessoa com estado crítico de depressão, ela acha que ninguém quer isso com ela. Ela acha que o melhor para ela é se isolar. Mas não é verdade. E nós, como um corpo, deveria ter mais isso. Hoje você vê uma igreja falando mal da outra, um pastor falando mal do outro. Denunciar os falsos profetas é uma coisa. Mas tu vê uma desunião muito grande, exagerada, dentro do meio evangélico. E isso é um prato cheio para que a depressão invada o profundo da alma de muita gente. Então, vamos tentar ser mais unidos, se abrir, passar confiança, ter confiança, para que a gente possa dialogar e ter esse bálsamo, né? Que um apoio pode nos dar. Só para passar para o senhor, pastor, ontem era 10 horas da noite e eu estava fechando a igreja já para vir para casa. E lá no portão do lado de fora, um rapaz, ele falou assim: "Ei, posso falar com o senhor?" Aí eu falei: "Posso." Aí fui lá no portão da igreja para falar com ele e falou: "Poxa", eu pensei logo que sinceramente, eu pensei, ele vai pedir dinheiro vai inventar uma desculpa, vai inventar uma desculpa esfarrapada e tem que pegar ônibus, alguma coisa assim. O cara tava sem camisa, boné para trás, com um copo de cachaça na mão, chinelo no pé. E ele falou assim: "Poxa, eu vim pedir uma ajuda do senhor." Aí eu falei: "Sim, pois não, pode falar." Aí ele falou: "Eu quero um amigo. Eu quero a presença de alguém porque eu não tenho ninguém. A minha mãe me odeia. Eu não tenho apoio de família, eu não tenho nada, eu não tenho ninguém. E eu preciso de amigo." O meu coração pesou na hora. Porque eu falei: "Caramba, o cara veio pedir ajuda, um amigo, uma pessoa para conversar, um momento de desabafo." Foi o que ele pediu. Aí automaticamente eu convidei ele para entrar ali no pátio da igreja. Nós oramos junto. Eu falei com ele: "Irmão, pode contar comigo. Quando você quiser vir aqui, vem aqui. A gente vai conversar, vou te dar atenção." E a atenção que ele recebeu naquele momento foi talvez algo que ele precisou naquela hora para não se suicidar, para não se jogar na frente de um carro, para não se jogar na frente da linha do trem, não se jogar de um lugar alto, sei lá. Porque ele falou assim: "Pô, muito obrigado porque o senhor me deu atenção. Não é todo mundo que queira nos dar atenção." E é o que as pessoas estão precisando. Mas pela divisão que há no nosso meio, as pessoas acabam optando em não se abrir uma com as outras. Eu passo para o senhor. Deus institui 7 festas, né, o decorrer do ano, para que o povo esteja sempre alegre na presença de Deus. E essas festas, Deus ele conclui lá em Deuteronômio, ou Levítico, se eu não me engano, ele conclui dizendo assim: "E será para a memória dos filhos de Israel." E trazendo isso para a palavra da depressão, o que eu aprendo aqui? As festas bíblicas são para tratar a memória triste do povo, para que o povo esteja feliz celebrando a alegria com Deus. E essas festas não eram só festas físicas, eram para abençoar o espiritual deles também. E tanto é verdade que essas festas elas têm todas simbologias espirituais. Por exemplo, a festa da Páscoa. A festa da Páscoa ela representa o quê? A nossa saída do Egito, crer em Cristo como nosso Cordeiro Pascual. Então, a primeira festa que você deve celebrar agora para sair dessa depressão é o quê? Crer que Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E você fazendo isso, você já está celebrando a festa da Páscoa. Você já vai receber uma alegria dentro de você que vai exceder todo entendimento. Verdade, pastor. E Jesus ele vai dizer: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, né? E eu vos aliviarei. Aprendei de mim", né? Então ele faz esse convite. E para fechar minha parte, Provérbio 17, versículo 22 diz: "O coração bem disposto é remédio eficiente." Para corroborar com o que o pastor Vinícius falou sobre as 7 festas que Deus instituiu para o seu povo viverem alegria, gente, preste atenção numa coisa.
Quais são, eu posso falar só 7 coisas aqui que traz alegria ao homem. 7 coisas que Deus colocou ao nosso dispor para nos ver feliz. Posso falar aqui 4, 5, 7, 10, 20, algumas coisas. Mas, por exemplo, o que que Deus... Eu vou começar com a primeira coisa. A primeira coisa que Deus deu ao homem para que o homem estivesse com o seu espírito satisfeito, com alegria. Depois eu vou falar do espiritual, mas vou falar físico. Primeira coisa, companhia. Companhia. Gênesis no capítulo lá 2, quando Deus viu que o homem estava só. Não é bom que o homem viva só. Deus viu que o homem estava se sentindo só. Aquilo fazia mal para Adão. Deus deu para ele uma companhia, Eva, um relacionamento, um casamento. Casar é bom. Quem fala que casar é ruim é doido, não conhece as obras de Deus, não sabe quais são os planos e os objetivos de Deus. Quem fica falando por aí que casar é ruim para não casar é mentira. Casar é bom. E isso é dádiva de Deus ao homem. Provérbios diz que aquele que acha uma esposa alcançou a benevolência do Senhor. Então você vê, companhia, relacionamento, procure se relacionar. Se você já é casado, faça com que o seu casamento seja ainda mais feliz, seja ainda mais sólido, e isso vai te trazer felicidade constante. Casamento e relacionamento. Se você ainda não é casado, não fica também por aí dando tiro para tudo qualquer lado, não faça isso. Mas se abra mais, tenta se abrir mais para você tentar, de uma certa forma, na direção de Deus, achar uma pessoa que vai corresponder com aquilo que Deus quer para a sua vida. E Segunda tenha coisa, filhos. e tenha filhos. E filhos são heranças de Deus, Salmo 128. Heranças do Senhor, coisa Se você não boa. tem filhos, né, porque não quer, está infligindo o mandamento lá do início. Isso aí. Então, filhos, né? Pegando a pegada do pastor Vinícius, traz alegria, criança traz alegria para o lar. Comida, coma, desfrute daquilo que você pode desfrutar. Não exageradamente, claro, mas comer, isso já é comprovado pela ciência. Certos tipos de alimento nos traz hormônios de felicidade, nos traz sensação maravilhosas. E isso é uma dádiva de Deus. Espíritos não comem. Espíritos, anjos não comem, demônios não comem. Mas o ser humano recebeu essa dádiva de desfrutar daquilo que temos na terra. Coma bem, se alimente bem, coma aquilo que te der vontade. É claro, não estou aqui dizendo para você pisar na jaca e sair comendo qualquer porcaria para fazer mal para a sua saúde. Não é isso. Mas se te deu vontade de comer um prato de macarronada, aquilo vai te fazer bem? Coma. Se te deu vontade de tomar um sorvete? Tome. Isso é dádiva de Deus. Segunda coisa que vai te trazer bem-estar físico, prosperidade, dinheiro. Ou seja, entra na questão da preguiça. O preguiçoso morre e nunca conquista nada, ele só sabe ficar olhando para as coisas dos outros, ele não faz nada. Dinheiro, trabalho. Para não ficar pesada a palavra dinheiro, conquistas. Eu posso substituir por conquista. Se esforce para você conquistar os seus objetivos e isso vai trazer para você satisfação pessoal. Isso vai trazer para você satisfação emocional. Isso também vai trazer para você satisfação espiritual. Conquiste, se esforce. Não fica ocioso. Vai atrás. Tenha dinheiro para você comprar, vender, negociar, conquistar aquilo que você tenta empreender. Isso vai te trazer satisfação. Mais uma coisa que o Senhor nos proporcionou para estar bem. Isso não é vaidade. Isso se chama aquela palavrinha que é autoestima. Você precisa se sentir bem. Você precisa se olhar no espelho e ver que você está bem, com o cabelo bem feito, com a barba bem feita, que o seu rosto está bem, que você veste uma boa roupa, que você tem algo que te atrai o espelho. Isso não é vaidade. Deus, ele nos gosta de ver, e Deus mesmo, ele fala para Israel, ele diz que quando pegou Israel, pegou com uma prostituta e colocou ela com uma princesa, enfeitou com adorno, com pedras preciosas. Então isso não é pecado nenhum, você tá com a sua autoestima em dia, se sinta bem. E aí eu falei de relacionamento, casamento, relacionar com pessoas, em questão conjugal ou sentimental. Falei aqui de você ter filhos, que o pastor Vinícius falou, que traz alegria à criança. Falamos aqui de bem-estar, de autoestima, de você sentir bem, você comer bem, você desfrutar daquilo que Deus tem aqui na terra, comer bem, e você ter prosperidade. Isso vai te trazer satisfação pessoal e vai mandar embora a tristeza. Outra coisa, convívio social, ou seja, você se dá bem. A palavra diz, se possível for, que vocês tenham paz para com todos. Se possível for.
É claro que nem sempre, nem todo mundo vai gostar da gente, vai querer arrumar problema, enfim. Mas se possível for, tenha um convívio social, tenta viver em unidade com as pessoas, tenta compreender, tenta estar bem, tenta estar junto. Isso também vai te trazer satisfação pessoal e você não vai sentir com tanta facilidade a depressão. Embora você pode estar sujeito a um momento ou outro sentir tristeza, mas se você seguir pelo menos esses princípios básicos, eu tenho certeza que a tua satisfação pessoal vai ser bem maior do que qualquer tristeza. E para terminar, buscar o Espírito de Deus, buscar a presença de Deus. Isso é utópico, isso é algo que nós não podemos desprezar. Você lembra quando Davi tocava a harpa e o espírito que oprimia Saul, ele ia embora? Pois é, Davi tocava aquele louvor e o espírito que vinha oprimir Saul, ele saía fora, ele ia embora. E Saul sentia bem. Busque a Deus. Não deixe a presença de Deus passar, não deixe a presença de Deus sair. Mas faça de tudo para estar apegado, atrelado à presença do Espírito Santo de Deus. E isso vai te trazer bem-estar. Adore, louve, cante, exalte, como diz a palavra. Cante aqueles que amam o Senhor, porque Ele ama a prosperidade dos seus servos. Então tudo isso vai te trazer satisfação emocional e pessoal. Coisas básicas que qualquer um de nós pode fazer. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito, em nome de Jesus. E eu quero fechar mostrando uma imagem que está aqui na minha blusa, para você guardar isso aqui. Essa blusa, ó, está escrito assim: controle a sua vida, controle as suas emoções, controle o seu coração, guarde o seu coração. Tem os frutos do Espírito em você: amor, paz, alegria, mansidão, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio, fé. Assim você vai estar controlando você. Você vai estar controlando os seus impulsos, você vai estar controlando o seu coração para que ele não caia na depressão. Então, controle a sua vida. Tome o controle do seu coração, da sua mente. Quem manda em você é você. Não pode ser outra coisa mandando em você. É você que manda na tua mente e no teu coração. Tome posse da autoridade que Deus te deu. E seja líder. Seja líder de si próprio. Que Deus abençoe a vida de vocês. E se Deus permitir, né, pastor, estaremos aqui de novo na quinta-feira que vem. Não sei se sobre depressão, né, ou outro assunto. A gente vai pedir a Deus uma direção. Antes de terminar, pastor, se o senhor me permite, eu ouvi um louvor que é muito forte, fala justamente sobre depressão. Eu queria botar aqui pelo menos um trecho, a gente vai orar, para alcançar essas pessoas que estão nos assistindo agora, antes da gente fechar a live. Eu tenho certeza que vai ministrar o coração de vocês, e falar justamente sobre isso. Então, vamos orar e eu boto esse louvor, pelo menos um trecho dele, e aí a gente termina a live. Pode ser, pastorzão? Vamos lá. Vamos orar? Se você puder, eu quero fazer diferente hoje. Se vocês puderem, eu quero fazer diferente. Eu sei que você está em casa, está aí no seu conforto, tudo bem. Mas se você puder, eu quero que você se abrace. Mas se abrace de verdade. Você dê um abraço aí. Se dê um abraço e só feche os olhos. Você não precisa falar nada agora. Somente se abrace e feche os seus olhos. Porque talvez você esteja passando por esse momento de dor. Ou conheça alguém que esteja enfrentando isso. Mas eu quero que você feche os olhos e se dê um abraço aí bem apertado. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós oramos agora por essas pessoas. O Senhor nos deu satisfação, meu Deus. Satisfação para viver nessa terra, com sofrimentos, é claro, lutas, guerras. Porém, o Senhor nos garantiu que muitas são as nossas aflições, mas de todas elas o Senhor nos livra. E não é da tua vontade ver ninguém com vontade de morrer, com vontade de desistir, de se entregar, não é da tua vontade. A tua vontade é que sejamos alegres, um com os outros, é que sejamos unidos. Meu Deus, então venha restaurar agora o íntimo e o interior de cada vida que está nos acompanhando agora. Talvez essa pessoa está enfrentando um problema emocional, um problema psíquico, ou um problema, meu Deus, bioquímico no seu corpo. Mas o Senhor é poderoso para tocar agora. O Senhor é poderoso para tirar, meu Deus, toda a depressão, todo o complexo inferior. Meu Deus, toda a tristeza da alma. Meu Deus, venha trazer a cura emocional e a restauração. E a partir de hoje, faça com que essa pessoa, meu Deus, ela tenha uma visão ampliada
uma visão alegre, uma visão feliz da vida. Em nome de Jesus. E que assim seja feito, meu Deus. Para a glória do teu santo nome. Eu vou pedir que você ouça só um pouquinho desse louvor, ainda se abraçando, não tire os braços não, continue se abraçando com seus olhos fechados, e seja só um pouquinho ministrado por esse louvor que diz assim, ó. A tristeza em sua alma, Deus pode arrancar, levante a cabeça, Deus vai te socorrer. É um remédio para curar a sua dor. O Espírito Santo, o Consolador, vai trazer de volta a alegria de viver. Você é especial. Você é especial para mim e pra Deus. Não há você igual. Deus tem. Não desista de viver. Vai passar, você vai ver. Amém. Amém, pastor? Amém. Então não desista de viver, galera. Tira forças que vêm de Deus e viva. Viva com alegria, porque eu sei que o Senhor, Ele ama a nossa alegria, a nossa vida, a nossa satisfação nessa terra. Não se entregue. E aí, pastor, obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que ficaram conosco. E quinta-feira que vem, estamos aí juntinho, em nome de Jesus. Isso aí, no mesmo horário, no mesmo canal, não falta. Isso aí. Deus abençoe, fiquem na paz. Um abraço.